Feche seus olhos, incline sua face. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também queria ouvir o hino que a irmã Daniela cantasse. Acho que nós podemos sentar um pouco. Vamos ouvir a irmã Daniela louvando o Senhor Jesus. Razão de viver, me destes quando eu não tinha. Me escondeste em teus braços quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando antes só via amargura. Me destes amor quando ninguém queria me amar. É por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que te amo, Senhor. Mudastes minha vida e meu coração, e uma nova criatura eu sou. E é por isso, Senhor, que eu te canto. E é por isso que eu te amarei. Me destes amor quando ninguém queria me amar. Tornastes meu pranto e o meu lamento em gozo. Todos os meus sonhos tornaram-se realidade. Tu me olhastes com olhos de amor e ternura. Me destes amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que te amo, Senhor. Tomastes da vida e meu coração, e uma nova criatura
destes amor quando ninguém queria me amar. Me amar. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 119. Salmo 119. Versículo 98 até o 101. Amém? Diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Quantos podem dizer amém? Podemos sentar, que o Senhor acrescente todas as bênçãos de sua palavra aos nossos corações. Eu estava falando há uns dias atrás, domingo, mencionei algo, mas a pregação ela foi para outro sentido, porque Deus sempre faz as coisas conforme a sua vontade. Amém. Mas eu estava destacando aqueles 3 homens que Deus destacou na Escritura, que isso me chamou a atenção quando eu li. Isso está em Ezequiel capítulo 14, e você vê Deus citando isto, e isso ficou falando ao meu coração. Por quê, né? Quando Deus está falando sobre, porque esse texto está falando da justiça e dos castigos de Deus, versículo 12 de Daniel 14, Deus começa a dizer isto: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Aí Deus diz assim: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens. Aí Deus cita Noé, Daniel e Jó. Deus citando isto. Ainda que nesta terra estivessem, vamos repetir, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Como é que Deus não é, e se você ler esse texto, não é só uma vez que Deus cita. Ele vai: se eu fizesse passar pela terra nocivas alimárias e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filha livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. E aí você vai encontrar em outros versículos adiante Deus citando isso. Aí eu fiquei pensando, Deus citar 3 homens dentre tantos outros, para Deus citar o nome desses homens, eu digo, por que Deus citou? Por que Deus registrou? Por que Deus destacou estes homens? Não foi por acaso, alguma coisa teria. E eu fiquei pensando primeiro em mim. Já pensou, será que Deus citaria o meu nome
né? Eu me coloquei no lugar, porque para Deus citar. Aí eu fui ver as características destes homens. Quem foram eles? Eu encontrei muitas coisas boas na vida destes homens, né? A Bíblia diz que Jó, o nome de Jó significa voltado sempre para Deus. Já começa aí o seu nome, a influência do seu nome. Voltado sempre para Deus. Isso já quer dizer muita coisa, não é? Que ele era um patriarca da terra de Uz. Inclusive, o profeta diz que os feitos, as coisas relacionadas a Jó estão muito tempo lá atrás, que não dá para imaginar. Foi um homem que viveu numa época, os feitos dele foram muito tempo atrás. E o que mais me chama a atenção é que Deus deu testemunho de Jó na cara de Satanás, do diabo. E o diabo, que é o acusador dos irmãos, não pôde dizer nada. Só como se fosse encolher os homens e disse, também, só o que ele disse, também. Você só deu coisa boa para ele. Foi a única coisa que o diabo pôde dizer de Jó. Então, realmente, foi um homem extraordinário, servindo a Deus, que se tornou uma referência. Porque Deus está querendo homens que se tornem uma referência. E você sabe que Davi se tornou uma referência para os reis de Israel, na sua conduta, né? Ainda que ele falhou, mas ele era uma lâmpada, que Deus tinha uma referência dele para outros reis. Então nós também estamos escrevendo uma história para ser uma referência para alguém. Minha vida, sua vida, é o que Deus espera de nós. Certo? Então Deus destaca estes homens. A característica de Jó está registrada na Bíblia, Deus dando característica. E eu vi que Noé, no meio de uma geração também perversa e corrupta, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Isso me estimulou, porque se teve uma geração que Deus estava disposto a exterminar ela por causa do pecado tão grande que estava sobre ela, mas teve um homem que conseguiu andar com Deus, então tem esperança para mim, para você, no meio dessa geração também corrupta que está aí, que Deus está interessado em acabar com ela. Eu creio que depois Deus pode olhar e ainda ter pessoas, homens e mulheres, que podem andar com Ele também nessa geração. Porque a Bíblia diz que Noé foi perfeito em sua geração. E Noé andava com Deus. A questão de Daniel é pelo seu posicionamento que ele conseguiu uma referência com Deus. E eu digo que isto também é um estímulo para nós, porque Deus vai agir conforme o meu posicionamento, o seu posicionamento. Eu sempre tenho pregado aqui ultimamente que tem sempre a parte do homem e a parte de Deus. O problema dos homens aí fora é que eles querem que Deus faça as coisas para eles, mas eles não querem fazer a parte deles com Deus. E as promessas todas na Bíblia que existem são condicionais. Se você fizer isto, Deus diz, eu faço isto. Até para Deus estar conosco, para caminhar conosco, Ele espera que eu tome iniciativa. Amém? Porque Tiago diz na sua epístola, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não tem o contrário, Deus dizendo, eu vou me chegar a você para você se chegar comigo. Não, a parte de Deus Ele já fez, mas eu preciso fazer a minha. Se eu quiser mais de Deus, eu tenho que buscar. Se eu quiser mais de Deus, eu tenho que ir procurar onde está. Amém? Você está aqui nesta manhã porque você quer mais de Deus, quer aprender mais de Deus. Você está fazendo a sua parte. E Deus está aqui para cumprir a parte dele com você, para você sair um melhor cristão aqui deste lugar. Amém? Então a posição de Daniel, quando ele chega na Babilônia, mesmo num lugar inóspito, num lugar difícil, num lugar em que não tinha as facilidades que eles encontravam na terra deles, porque agora não podiam mais servir a Deus como serviam lá, da maneira com os cultos, com os sacrifícios, talvez longe dos sacerdotes, não tinham liberdade, mas ele chegou lá e disse assim, a primeira coisa que ele observou foi que tinha umas coisas que faziam lá, que eram sacrificadas aos ídolos, que era comida, e ele disse, não, isso nós não vamos fazer, nós vamos morrer, mas comer essa comida não, nós vamos conversar com o chefe aí que está aí cuidando de nós, para nos dar comida, para ele maneirar com estas coisas. Nós não queremos comer só as saladas, as outras coisas, mas essa aí nós não vamos comer. Isso ele colocou no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a comida que era servida, nem com o vinho. E ele colocou no seu coração, e Deus deu vitória para ele, você sabe disto,
porque o chefe que estava ali disse, não, eu não posso fazer isto, porque vocês vão passar por uma prova depois, o rei vai testar vocês, e se vocês não comerem, ele vai ver que houve falha, quem vai pagar sou eu. Ele disse, não, nós assumimos a responsabilidade, nós vamos comer só as comidas que nós queremos, que é as saladas, e depois nós queremos que quando chegar os testes, nós vamos passar no teste, ainda vamos ser melhores do que os outros, porque nós confiamos no Deus que nós estamos aqui defendendo. E tudo aconteceu como eles disseram, quando o rei foi testar, os achou mais sábios do que os outros que comiam a comida normal. Então Deus entrou em cena. Isso significa que quando você faz um propósito com Deus e você se posiciona, Deus também se posiciona por você. Isso nós podemos ver que isso é em qualquer área. Nós estamos enfrentando problemas difíceis nos últimos dias, nós estamos vendo que para as irmãs trabalharem é difícil, porque tudo por aí agora tem que usar conforme eles dizem, a roupa tem que ser igual a que eles acham, mas eu tenho visto que tem irmãs que chegam comigo dizendo assim, pastor, eu não fui, eu rejeitei um serviço que eu ia ganhar bem, ia ser bom para mim, eu rejeitei porque eu não quero usar a roupa que eles querem que eu use. E eu disse, então Deus vai honrar a sua fé. E Deus nunca deixou essas irmãs sozinhas, honrou a fé delas, porque elas se posicionaram em torno da palavra. E eu digo que Deus sempre vai honrar você, Ele nunca vai deixar você perecer se você se posiciona pela palavra dEle, Ele não vai falhar com você. Eu digo que vale a pena fazer isto. Deus sempre tem uma saída para as coisas. Por isso que eu digo assim, pelo posicionamento de Daniel, Deus o colocou numa posição tão elevada, dentro do reino da Babilônia, que até o rei teve que bater continência para ele, olha Daniel, eu sei que o teu Deus, nós vamos até mudar, e nós vamos agora adorar o Deus de Daniel, porque não há Deus que possa livrar como este Deus livra. Seja na fornalha, seja na cova dos leões, como o rei Dário viu, né, da Medo-Persa, mas eles tiveram que mudar porque um homem posicionado, e o profeta diz, Deus só quer um homem que se posicione por ele e o resto deixa com ele que ele vai fazer. Agora eu vou dizer para você, se posicionar por Deus nem sempre é fácil. E até o nosso profeta encontrou dificuldades. Inclusive o profeta William Branham tomou uma ameba no seu corpo por causa de problemas desse tipo. Porque Deus disse para ele fazer uma coisa, mas ele estava na mão dos homens. Os homens estavam bancando a sua campanha, não sei se foi na Índia ou na África, em certa África, e aí ele ficou em dificuldade, mas Deus mandou eu ir caçar. E os outros coçaram a cabeça e não, você não veio aqui para caçar, você veio para pregar e nós já temos um compromisso e você tem que ir. Mas Deus mandou eu ir, não, você está na nossa responsabilidade, nós que estamos pagando, então você tem que fazer. E o irmão Branham ficou em dificuldade, porque ele queria fazer a vontade de Deus, mas estava amarrado pelos homens. E ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu quero ir, mas eles não querem deixar. Deus disse, tudo bem, você vai. E eu vou com você, porque eu prometi com você e não posso falhar. Eu gosto desse Deus porque ele é assim. E cada campanha que o irmão Branham foi, Deus era com ele, fez as mesmas curas, os mesmos milagres. Só disse, você vai pagar por isso. E contraiu a ameba. E veio doente para os Estados Unidos, muito mal e quase morre. Eu digo para você, vale a pena fazer a vontade de Deus. Ainda que a gente muitas vezes vai ter problema com os homens. Por isso que eu quero falar aqui esta manhã que a nossa dificuldade é essa. Porque muitas vezes, quanto mais você vai obedecer a Deus, mais problema você vai ter na sua vida com os homens. Você está me entendendo isso? Porque o profeta diz que toda pessoa que vai servir a Deus, ele começa a ficar... E quanto mais ele se aprofunda em Deus, quanto mais ele vai fundo, mais estranho para o mundo ele vai ficando. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, tu não é daqui não mesmo, tu não tem nada a ver conosco. E graças a Deus por isso, que nós não somos daqui mesmo. Na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 78, o profeta diz assim, porém Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia nem entendia. Ele era uma pessoa muito rara. Viveu num mundo ou atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era ele mesmo. E o profeta diz, se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão,
o que somos, seríamos então como místicos ao mundo. As pessoas não nos entenderiam. E é isso que você mais enfrenta por aí, se você prestar atenção. Você vai olhar aqui no trabalho, tem muito problema. Porque a sua atmosfera é uma, e os que estão ali é outra. E eles começam a perseguir você, causar problema. Porque as atmosferas são diferentes. Você já viu que nós somos assim no trabalho? Está explicado aqui. Porque você é um místico para o mundo. Quer dizer, você é um estranho. Começa a ser assim. E as pessoas começam a não entender você. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Então seríamos algo místico para o mundo. E assim é em realidade com todo verdadeiro crente. É um místico para o mundo. As pessoas não o entendem porque vivem no mundo à parte. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É como se nós vivêssemos no mundo à parte, estranho. Tu não conversa, a gente não gosta de conversar com a gente porque as conversas não batem. Já viu? Não fecha. E esse camarada aí começa a deixar você de lado, porque não fecha mais. As maneiras são diferentes, as conversas são diferentes, não gostam das mesmas coisas, você se torna um místico. E eu estou olhando para um monte de místicos para o mundo. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar ou tocar. E é aí que Deus quer te levar nessa atmosfera. Nem os discípulos o entendiam. Quando ele lhes falava, dizendo-lhes certas coisas, eles respondiam: mestre, tu falas em parábolas e nós não entendemos. Quantas vezes os discípulos dizem: explica-nos isso, Jesus, que nós não estamos entendendo. Você já viu isto? É porque eles não entendiam o mundo que Jesus vivia. Aleluia. Como pode ser isto? É que eles não estavam no mesmo mundo dele. Não lhe entendiam. Ninguém lhe entendia. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé, que é a substância, então ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então, isso acontece com você, e o profeta diz: quando você consegue chegar nesse ponto, aí o profeta diz: nós estamos chegando ao material para formar a noiva. Aleluia! Está aqui uma coisa, um segredo que o profeta começa a nos ensinar. Ele diz assim: quando você chega a esse ponto, que você começa a ser estranho, que as pessoas não gostam de você, que começam a se separar, não conversam mais, e dizem que você é um louco, ele diz assim: é nesse ponto que você está chegando ao ponto de ser raptado deste mundo. Então, peraí, se as pessoas andam muito abraçando você, gostando de conversar com você, e todo mundo vindo à sua volta, tem alguma coisa errada em algum ponto. É forte isso, né? Então nós estamos chegando ao material para formar a noiva, isto é, as condições para sermos raptados. E isso é para cada um de nós, não somente para o pastor. Não é só para os diáconos, para os oficiais da igreja, mas para você também. Amém. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Amém. Isso não é forte? Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Você é batizado neste reino e não há mais ninguém ali, somente você e Deus. Amém. Ele dá as ordens e você cumpre. Qualquer coisa que ele diga, não existirá a menor dúvida, você seguirá adiante. Aleluia! E vem de Deus, você não questiona, você diz: oh, veio de Deus, amém, é isso que eu quero para a minha vida. Você seguirá adiante.
se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que lhe faça fazer ao contrário. Não sei se você está entendendo, porque para a gente entender plenamente isso que eu estou lendo para você, você só sairá daqui entendendo se o Espírito Santo abrir a tua mente. Porque não é qualquer um, eu vou mostrar aqui que não é qualquer um que ouve o que o Espírito está dizendo à igreja. Você só pode captar o que o profeta está dizendo se o Espírito Santo, você abrir o entendimento e dizer, Senhor, abra o meu entendimento, eu quero entender. Aí você, uma palavra que disser daqui, você sai e diz, amém, e você sai cumprindo. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existirá a menor dúvida. Você, aleluia, você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que lhe faça fazer o contrário. Você continuará igual. Agora, está chegando a fé perfeita. Perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então ele, com sua fé perfeita, foi um místico para eles. E hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para os demais. Nos tem sido ensinado para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Tem ensinado isto? Agora, resistir é simplesmente despedir. Olha o que o profeta diz. Se a gente aplicar isso que o profeta diz, vai ser muito bom. Resista-o, ou melhor, dê-lhe as costas. Você tem que ser educado com seu irmão, mas com o diabo seja mal educado. Você entendeu? Com seu irmão você tem que ser educado, mas com o diabo, mal educado. Quando ele vier, vire as costas para ele, não dê atenção. Isso que o diabo está dizendo, resistir é fazer isso. Porque tem gente na igreja que é educadinho com o capeta. Está vendo uma coisa errada que o filho está fazendo? Ah, não, mas sabe como é, né? Tem gente que está defendendo coisa errada. E eu digo para vocês, já tenho dito nesse púlpito, se você está defendendo uma coisa que você está vendo que é errada, você é conivente com o pecado e vai responder diante de Deus junto. É a Bíblia que diz. Tem gente que é meio tanso espiritualmente. Só porque é filho, só porque é filha. Eu não dou conta. Por que tu não dá conta? Você está defendendo o quê? Deus ou o diabo? Eu estou ensinando o que o diabo faz e como o profeta diz que nós temos que fazer. Resista-o, ou melhor, dê-lhe as costas. Quando Deus tem dito algo, não importa o que o diabo trate de dizer, você não lhe escutará. Seus ouvidos estarão surdos a tudo, menos ao que o Espírito diga. A palavra diz, quem tem ouvidos... Aleluia. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem essa capacidade pode captar o que o Espírito está dizendo às igrejas. Você gosta da palavra? Então não chore. Porque eles não gostam de mim. Dê glória a Deus. Porque eles não falam mais comigo. Eu li aquele texto que para ser discípulo você precisa aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposa, até esposa. Não está escrito isto? Eu li e eu sempre repito, Lucas 4, Lucas 14, versículo 26. Eu li domingo passado, à noite aqui. E está incluído nisso que o profeta diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não serve para ser discípulo. Quando é que você vai aborrecer o pai? Quando é que vai aborrecer a mãe? É justamente aqui, porque você se torna um místico, e eles não entendem. Eles não vão lhe entender.
Mas se você estiver ouvindo do Espírito de Deus, você vai ser um místico e não vai ser entendido, mas vai ser um discípulo com certeza. Nós estamos agora, a coisa está apertando cada dia mais. Ou tomamos uma posição ou não. Sim? Aí você vai me entender por que o pastor se torna muitas vezes um rabugento. É um pastor rabugento, mas eu quero ser um rabugento, mas chegar no céu como um rabugento. Você pode até se aborrecer comigo hoje, mas duvido que quando chegar naquela hora, que você chegar naquela plataforma, você vai me abraçar, você vai agradecer pela rabugice. Ou você quer que eu diga, não tem problema, deixa. Aí vai entrando as coisinhas, vai entrando a raposinha vai entrando, porque o que estraga a vinha não é a raposona, é a pequenina. Ela entra, vai, quando vê, tá o estrago feito. Mas que Deus nos dê olhos para vermos como atalaia. Se as coisas erradas estão aí, nós vamos clamar contra ela em nome de Jesus, porque Deus tem que ter uma voz para clamar. Amém? Louvado seja Deus. Então me ajude a orar. Mas vamos defender a causa do nosso mestre. Louvado seja Deus. Da mensagem de companheirismo 58. Está gostoso, né? Agora observem Jó, homem justo, homem pio. Certo dia tudo estava contra ele. Eu ri, porque eu vejo cada irmão parecido com o irmão Jó. Parece que tem dia que está tudo contra você. É verdade. Então, glória a Deus, porque se está acontecendo com você, teve alguém lá atrás que Deus aprovou que aconteceu a mesma coisa com ele. Agora, se está tudo favorável com você, não dá nada errado, está tudo bem, vai tudo às mil maravilhas, eu fico coçando a cabeça. Aí que eu vou ficar preocupado com você. Mas quando você ligar para mim, pastor, está tudo errado, então, glória a Deus, eu tenho que dizer, porque você está parecido com o irmão Jó. Certo dia tudo estava contra ele. Satanás deu ideia para fazê-lo negar a Deus. Talvez seja esse o propósito que o diabo está querendo, que você negue o seu Deus. Mas até aqui ainda não, né? Você ainda está dando glória a Deus. Eu gosto de ler Jó. Muitas pessoas dizem que ele é um enigma. Não é, é a palavra de Deus. Amém. Veja que Tiago disse, vocês não ouviram da paciência do irmão Jó? Não é Tiago que disse? Então, se ele é falado lá no Novo Testamento, é porque foi um homem de peso, de valor. Não importa o que estivesse acontecendo, o quanto ele fosse perseguido, o quanto lhe dissesse que ele estava no caminho errado, Jó permaneceu na palavra. O profeta diz, eu gosto disso. Ele disse, se porventura meus filhos pecaram, eu vou oferecer um sacrifício por eles. Então a melhor coisa que a gente faz é seguir o que o irmão Jó disse. Qualquer coisa, faça um sacrifício. Às vezes nós não fazemos sacrifício exclusivo pelos nossos filhos. Acho que tem alguém que faz sim, com certeza, mas tem uns que nunca ligaram. Faz sacrifício por outras coisas. Agora, a única coisa que o homem conhecia, Jó, era o sacrifício queimado. Aquele era o requisito de Deus. E muitas pessoas pensam às vezes que porque acidentes acontecem com o cristão, ele saiu da vontade de Deus, eles deixaram a igreja. Às vezes isso não é correto. Deus castiga cada filho que chega até ele. Amém. Sim? Deus não castiga cada filho que vem para ele? Eu vou perguntar aqui, quem ainda não passou nesse castigo ainda de Deus quando chegou aqui? Será que tem alguém que diz, pastor, não passei? Porque pelo que eu tenho acompanhado, cada um tem passado o seu. Uns de uma maneira e outros de outra. Sim? Você já não passou o seu? Se não passou, então... Mas se você passou, dê glória a Deus, porque você é filho.
Amém? Deus castiga cada filho que chega até Ele, Ele o limpa, e o purga, e o prova, e vê se ele suportará. É para isso que Deus manda as coisas sobre você. É para você se você aguenta. Porque se você for Eu estava comparando com o irmão ontem, conversando com ele sobre pneu. E ele é caminhoneiro. Disse assim, ó, quando você, o pneu... Eu disse assim, um pneu de carro, ele suporta tanta coisa. Se você ficasse no lugar de um pneu, pense bem um pneu. Ele já aguenta o peso. Vai naquelas estradas ruins de buraco. E chuva, e pedra, e passa por cima de tanta coisa. Ele tem que ser um bom pneu. E se ele rasga, você tem que fazer um bom, como chama, vulcanização nele. Sabe o que é vulcanizar, né? E quando ele é bem vulcanizado, feito mesmo de primeira, ele aguenta a pressão. Mas se ele é mal vulcanizado, ele não aguenta muita pressão. E às vezes Deus pega essas coisas e faz num bom material com a gente, né, para aguentar o tranco. Aí ele vai testar para ver se aguenta, se não vai estourar. Por isso que ele manda a pressão violenta e você pula para cá, pula para ali. Mas se você está aqui esta manhã, é porque você aguentou até agora. É Deus testando a gente. Deus castiga cada filho que vem até Ele. Tem que passar naquele processo. Não adianta gritar que não vai escapar. Tá bom? Mas vocês, é desanimador para aquele pecador que vem. Não é, se você é filho, vai vir do mesmo jeito. E vai passar do mesmo jeito. Para ver se ele suportará. Era isso que ele estava fazendo no tempo de Jó. Ali estava ele era um profeta, ele era o ungido de Deus, e a única coisa que o homem sabia fazer era permanecer com a palavra. E graças a Deus por isso. Isso é tudo. Eles vieram e disseram, Jó, você sabe que você errou. Veja o que aconteceu com você. Todos viraram as costas a você. E aqui todos os seus amigos se foram. A única coisa que você pode fazer é se assentar aqui fora e olhar. Você é um infeliz, de aparência miserável, com bolhas e tudo mais saindo em você. Veja a sua condição. Mas Jó disse que ele não havia pecado, porque ele tinha vindo pelo caminho apontado por Deus sobre o sangue derramado. E não adianta vir reclamar, porque sua prova que você passou não passa nem de fichinha perto da de Jó. Você nunca perdeu seus filhos, nunca perdeu todos os seus bens para ficar sem nada e doente lá, sem roupa, se coçando só com caco de dito. Você nunca ficou assim. E se Jó resistiu a dele, nós não vamos resistir a nossa? Aí também nunca diga, eu não aguento mais. Isso não pode. Porque se você diz isso, você está ofendendo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não dá prova para alguém além do que ele possa suportar. Amém. Se Deus está no controle, amém. Amém. E você não veio pelo mesmo caminho de Jó, pelo sangue derramado? Então Deus está obrigado para com o homem que se posiciona assim. Ele o deixa ir diretamente até a última pessoa. Até mesmo a sua esposa saiu e disse, Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Apenas pense, sua própria esposa se voltou contra ele. Meu Deus, todo mundo contra aquele homem. E por que alguém estará contra nós e pensa que somos engraçados? Todo o povo de Deus é engraçado e estranho para o mundo. Claro, eles são. Vocês são um povo diferente, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios a Deus com fruto de seus lábios e dando louvores ao seu nome. Ali estava sentado, o restante deles tão distante quanto qualquer outra coisa, mas Jó permaneceu sob o sangue com a palavra. Sob o sangue com a palavra. Não importa como escuro fique, apenas continue indo em frente. Segure-se na palavra imutável de Deus. Vá adiante. Se você segura a palavra, você tem a sua mão com você.
Coisa boa? Isso é bom para nós? Louvado seja Deus! Então nós estamos aprendendo que as coisas são dessa forma. Amém? Deixa eu ler só mais um pouquinho para você o que o irmão Brana diz na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja. E ele está aperfeiçoando. Ele fala de Jó, ele diz, Jó sendo um profeta, o Espírito veio sobre ele, e ele ficou de pé e se agitou, o Espírito dele, o profeta agora encontrando a vontade de Deus e se colocando em pé, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se levantará sobre esta terra, embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, não os olhos de outros, mas os meus o contemplarão. Isto é certo. O profeta viu a vinda do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, continuamente, para sempre, meu Redentor vive. O livro mais velho da Bíblia é o de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive nos últimos dias. Ele se colocará sobre a terra, embora os vermes da pele destruam o meu corpo, como aconteceu com a flor lá embaixo, e assim por diante, contudo em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não os de outros o contemplarão. Observem, observem, quando Jó morreu, ele especificou onde ele seria enterrado, certo? E eu gostaria de saber o porquê ele especificou. Eles sepultaram Jó, mas ele se tornou uma referência. Quando Abraão morreu, ou quando a Sara morreu no tempo de Abraão, Abraão foi diretamente para a mesma terra onde Jó havia sido enterrado. Por isso que você vê o Abraão preocupado em comprar aquele lote do Efron. Pagou 400 ciclos e o Efron não estava entendendo, porque ninguém entende o cristão. Abraão, você é meu amigo, pega lá, a terra é sua, eu te dou. Eu não quero dado, eu quero comprar. E o Efron ficou louco com Abraão. Mas por quê, Abraão? Se eu sou teu amigo, eu estou te dando. Não, eu quero comprar. Quanto vale? O que é 400 ciclos entre mim? Não, está aqui, 400 ciclos. Você diz, mas por que Abraão? Aí vem o profeta. Abraão sabia o que ele estava fazendo. Quando Abraão morreu, quando a Sara morreu, Abraão enterrou ela ali, na terra que ele tinha comprado, perto da sepultura onde Jó foi enterrado. Isso é revelação ou não é? Eu estou falando de revelação, irmão, de coisas profundas. Sim, comprou um pedaço de chão, sepultou Sara. Abraão morreu. Isaac foi lá e enterrou ele bem do lado de onde Sara estava. E eu me pergunto por quê? Aí Abraão gerou Isaac. Quando Isaac morreu, sepultaram ele lá do lado. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quando Jacó morreu, Jacó estava no Egito. Ele já tinha descido para lá. Quando Jacó já está velhinho, que ele vê que ele vai morrer, ele chama o José. E diz, José, me promete, coloca a tua mão debaixo dessa coxa aqui, dessa perna que eu estou mancando. Você sabe que Jacó mancava, né? Quem que tocou nele? O Espírito Santo, foi Deus. Naquele encontro que ele teve com Deus. Quando eu li isso do profeta, eu me fiquei muito maravilhado. Porque vai ter momento, eu olho muitos irmãos mancando. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele vai deixar uma marca em você, com certeza. Às vezes estão mancando, cheio de marcas, né? Chega na igreja mancando. Eu estou falando assim, né? Mancando. Alguma marca vai ficar, que deixa marcas. Mas é bom que você manque, mas cheio do Espírito Santo de Deus, com o nome trocado. Viu, irmão Paulo? É assim. É que você manque, mas que seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo sabe como trabalhar conosco. Às vezes nós não entendemos. Às vezes você fica mancando e pensando, mas graças a Deus, foi aquele encontro maravilhoso com meu Deus, que desde então Ele tocou na minha coxa. E eu saí mancando, mas saí com o nome trocado, eu saí com a bênção de Deus, eu saí com a vitória na minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó disse, coloca a tua mão, meu filho, nessa coxa aqui, nessa mesmo que eu manco aqui, nessa, e me promete que tu não vai me deixar aqui. Aleluia.
Sabe onde o nosso pai Abraão está, né? Eu quero que você me leve lá, não importa a distância que chega. E José prometeu, eu faço, meu pai. Quando Jacó morre, ele faz uma carreata e leva ele lá e enterra ele lá. Mas o mesmo não pôde acontecer com José, porque José era um governador, tinha uma referência grande no Egito, tiveram que enterrá-lo ali mesmo. Mas antes dele morrer, ele chamou o seu povo e disse, olha, vocês lembram? Deus fez uma promessa e ele diz que vai tirar dessa terra. Eu não sei quando é, mas ele vai tirar. Pode esperar que ele vai mandar um profeta que vai nos tirar daqui. Mas quando vocês saírem daqui, peguem meus ossos que estão aqui nessa sepultura e levem embora daqui e me sepultem lá naquele lugar onde os nossos pais estão. Aleluia! José, seu filho profeta, disse, coloque sua mão no meu quadril aleijado aqui, que o Espírito Santo me tocou um dia, e desde então tenho andado diferente. Coloque a sua mão no meu quadril e jure pelo Deus de nossos pais que você me enterrará naquele lugar. E eu me pergunto por quê. Eu realmente me sinto religioso agora. Quando o profeta diz, é porque o Espírito Santo está dentro dele. Eu me sinto religioso agora. Querem saber por quê? Não está escrito na palavra, mas eles eram profetas, eles viam aquilo, sabe por quê? Não me enterre aqui embaixo no Egito, mas me leve ali para cima e me sepultem com meus pais. Por que eles o levaram e sepultaram ali? Quando José morreu, ele disse, não me enterre aqui, não deixe meus ossos aqui. Aleluia! Era uma perfeita representação de Cristo. E disse, um dia Deus lhes visitará. Então leve meus ossos para a terra prometida e os enterre lá. Por quê? Porque eles captaram a visão que Jó teve. E nós precisamos captar esta visão que Deus nos dá através da mensagem de um profeta. Não somente ouvir, mas que Deus faça você entender o significado daquilo que Ele quis pregar para nós. Captar a visão. Eles sabiam que Jesus estava vindo, Ele tinha prometido. Eles sabiam que ele levantaria e que haveria uma ressurreição nos últimos dias, não no Egito, mas na Palestina. Agora você está entendendo por que Deus está nos levando à terra prometida? Por que Deus nos leva à terra prometida? Ele tinha um propósito nisso, era ali que as coisas iam acontecer. Por que Deus está nos levando à nossa terra prometida, que é o batismo com o Espírito Santo? É porque é aí que vai acontecer as coisas. É assim hoje, você pode ter toda a sua união de igrejas e folguedos e festa, com tudo que você quiser e que você desejar, mas quanto a mim, diz o profeta, me sepulta em Cristo. Pode ter as igrejas tudo o que quiserem, pode ter suas festas, pode inventar o que inventar. Nós queremos estar sepultados em Cristo, na palavra. Pois aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo na ressurreição. Sim, isto significa algo. Contanto que eu me uno à igreja, reverendo Branham, não está bem? Não, Senhor. A não ser que o homem nasça do Espírito e da água, de modo algum verá a Deus. Sepultem-me em Cristo. Deixe que me chamem de santo rolador, fanático, ou seja, o que queiram, mas deixe-me ficar em Jesus. Pois aqueles que estão em Cristo, não aqueles que estiverem no Egito. Estão me entendendo bem? Não é o que está no Egito, compartilhando com as coisas do Egito, satisfeito com o Egito. Esse não tem nada para ele, esse fica. Mas aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo na ressurreição. Não podem vocês abrir seus olhos, gente, para ver o que isto significa? Olha o que ele está dizendo. Em Cristo. Como então entramos em Cristo? Agora é que está. Porque enquanto você está sentado, a única coisa que o pastor pode fazer é colocar você no corpo da igreja. Por isso que o profeta diz, pastor, não esqueça de pegá-los do corpo da igreja e os levá-los a Cristo. Agora, eu posso mostrar a palavra,
Mas aqui nesta manhã está um que pode te colocar no corpo, que é o Espírito Santo, só Ele. Se você só permanece no corpo da igreja, você fica no rapto. Mas se o Espírito Santo te pega e te batiza no corpo de Cristo, aí tem rapto para você. Eu não posso fazer isso. Eu só posso te incentivar. Eu só posso dizer, irmão, o caminho é por aqui. Irmão, é por aqui que se faz. Se você faz a sua parte, o Espírito Santo vai fazer a dele. Você está me entendendo a diferença? Tem uma diferença entre pertencer ao corpo da igreja. Você só foi batizado, só está aí. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo precisa te pegar e te batizar no corpo invisível do Senhor Jesus, de todo mundo, para fazer parte deste corpo, onde a cabeça vai pousar. Por isso que o instrumento que eu estou usando é a palavra. Eu não estou te enganando, eu não estou te colocando a minha ideia, eu estou lendo a mensagem de um profeta. E a fé para o rapto está nessa mensagem. Como entramos em Cristo? Através do batismo com o Espírito Santo. Você crê nisto, meu irmão? Como eu vou entender isto, pastor? Aí o profeta diz, só para encerrar com isto aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Aqui está uma grande diferença. Porque no final de cada era, tem uma recomendação que você já leu muitas vezes. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só essa parte. Todo final da era não tem escrito isso? Pode olhar em todas as eras que você lê, das 7, está escrita essa recomendação. Por quê? O profeta diz, não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era em particular tem a mesma admoestação para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas olha o que o profeta diz. É absolutamente impossível, ele diz que é impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz, as diferentes eras. Quer dizer, você com este ouvido que você tem, você não ouve. E agora? Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 6 em diante. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 2, versículo 6 em diante. Todavia, 2, versículo 6 em diante, 1 Coríntios, tá? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, está vendo que ele está falando mistério? A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou. Olha agora como é que é. Presta atenção na profundeza da palavra. Se Deus não revela, você não ouve. Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que Espírito maravilhoso é esse? Ele penetra na profundeza de Deus e traz para nós, através da revelação. Se não for através disso, você nunca ouve, você nunca entende. Amém. Sim? Amém. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, graças a Deus, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. O que você vive, o que você prega, o que você fala é loucura para os lá de fora, porque eles são natural, certo? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 42? Sabe o que Jesus disse? Dá para eu ler esses versículos aqui. Vê que isso vai ser bom para você. Disse-lhes, pois, Jesus, João 8, 42, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí ele pergunta, por que não entendeis a minha linguagem? Ele mesmo responde, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então ele estava ali ouvindo a voz de Jesus, a voz, mas ouvir a voz é uma coisa. Mas ele não era o surdo, estava ouvindo a voz de Jesus, mas não entendiam nada. Agora você nesta manhã ouve e entende. Você não está só ouvindo com o ouvido natural. Porque se você fosse natural, você ouvia, saía aqui, entrava por aqui, saía por aqui. Mas quando você sai daqui como um cristão, é porque você entendeu com outro ouvido, que é o espiritual. Agora, por que eles não entendiam? Aí agora é forte. Por que eles não ouviam a palavra? Porque o pai de vocês é o diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que eles não ouvem, por causa da paternidade. A paternidade tem muito a ver com o ouvido espiritual. Você está entendendo a palavra de Deus? Você ouve a palavra de Deus? Então você sabe quem é o seu pai, porque você só ouve por causa do seu pai. Amém? Veja, aí o profeta diz, é mais do que evidente por essas escrituras, que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Presta atenção, ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Agora você entende porque prega para certas pessoas e eles nunca entendem? Porque ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Amém. Você não vê que isso é profundo demais? Se você tiver o seu entendimento espiritual aberto, você vai entender. Por isso que eu fecho com isso aqui que Jesus disse em Mateus capítulo 16, Jesus dizendo para Pedro, Jesus respondendo lhe disse, por isso que Jesus ficou tão feliz. Eu acho que Jesus ficou, como diz o irmão Brana, muito religioso naquele dia, quando ele ouviu aquilo de Pedro. Se eu tivesse lá com Jesus, eu acho que ele tinha esfregado a mão assim, ele tinha dado uma volta assim, se fosse eu, né? E ele dizia, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Juntando esses versículos, nós vemos que há somente um grupo de pessoas, e esse é um grupo muito especial de pessoas. Que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. Se você ouve e entende, o irmão Branco está dizendo que você é um grupo especial, você faz parte desse grupo especial de pessoas. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. E ele diz, e esse grupo é de Deus.
Porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo, recebe a revelação disso. É o grupo descrito naquele versículo de 1 Coríntios, que tem a mente de Cristo, certo? Eles são que têm o Espírito de Deus, eles são os que nasceram de Deus, eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito, eles são batizados com o Espírito Santo. E aquele versículo, você sabe por que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo tem uma característica. Lembra quando Nicodemo chegou em Jesus e chegou fazendo um elogio para Jesus? Mestre, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus interrompeu Nicodemo. Sabe que ele interrompeu? Porque Jesus estava dizendo que ele, isso é uma Brana que diz, ele estava num ministério de profeta e de cordeiro. O ministério dele na terra lá atrás era de profeta e cordeiro para morrer. Mas o mestre, ele diz, não é agora, ele virá depois. Jesus disse, tu estás me chamando de mestre, mas a minha missão aqui é de profeta e cordeiro, o mestre virá depois. Foi Jesus que disse para os discípulos, João 14, 26, ele disse assim, esse Espírito Santo vos ensinará. Quem é que ensina? Ele disse para os discípulos, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Você sabe que isso não falhou. Por que os discípulos, anos e anos depois, escreveram o Evangelho e citaram as palavras de Jesus sem errar? Tudo que Jesus disse foi registrado. Como é que eles conseguiram fazer isso? É porque tinha um mestre agora com eles, que era o Espírito Santo, e estava fazendo a parte dele, fazendo lembrar. E se você lê esta mensagem e você diz assim, eu não gravo nada, não precisa gravar, porque no momento certo o mestre chegará e fará você lembrar de tudo quanto ele disse. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Por isso que quando você está para fazer qualquer coisa errada, você já viu que o mestre chega lá, oi, isso aí não está certo. Aí você sente uma pontada no seu coração, isso não está certo. Olha, isso não está correto com a mensagem, não está correto. Você já sentiu isso alguma vez? Quem já sentiu isso alguma vez? É o mestre que está conosco, nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo quanto ele disse para nós. Eu tenho um mestre, você tem um mestre dentro de você, aleluia! Oh, glória! Que não é outra pessoa, é o mesmo Jesus. Por isso que a Bíblia não se contradiz. Por isso que quando Pedro prega no dia de Pentecostes que o batismo é em nome do Senhor Jesus, agora era o Espírito Santo, o mestre estava ali. Você não vê o divergência, o Mateus dizendo, oh, não foi isso que ele disse, não foi assim que ele disse, não. Você vê o Espírito Santo dentro de Mateus dizendo, é verdade, o nome é Senhor Jesus Cristo, porque o mestre estava ali para fazer cumprir a palavra. Obrigado então por esse mestre, Senhor. Eu quero sempre ele. Aleluia. É ele que fez o Jó. Ele já estava agindo no Velho Testamento, né? Já não estava? Porque nós não cremos em três pessoas diferentes. Se a gente crê em três pessoas diferentes, como é que você vai explicar? Mas ele veio depois. Como é que ele está lá no Velho Testamento? Mas graças a Deus que o mestre nos ensinou, dizendo que era ele mesmo. Por isso que ele estava na vida daqueles profetas, ele estava ali agindo, aleluia. E ele estava fazendo com que a palavra fosse cumprida. E é o mesmo que está conosco aqui. Amém? Os de trás olhavam para frente no sacrifício que vinha pela fé. Nós olhamos atrás, no sacrifício que foi feito lá atrás. E hoje ele está valendo para nós esta manhã ainda. E eu quero a presença desse mestre, que você renda o seu coração
abra os seus ouvidos e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ouvir é entender. Amém? E que você seja sepultado nessa palavra. Não sepulte no mundo, não sepulte nas coisas do mundo, não. Deixa o mundo para lá, sepulte-se na palavra, morra aqui dentro. Se você morrer aqui dentro, tem uma ressurreição para você, com certeza, num desses dias. O Senhor te trará juntamente com Ele de volta. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Captaram a visão do profeta? Nós precisamos desta visão. Não é só ouvir a pregação. Você tem que abrir: Senhor, o que é que o Senhor me ensinou esta manhã? E eu quero que cada um de vocês, né, sejam como Jacó, né? Mesmo que o Espírito toque em você, você saia mancando, mas saia bem. Fique bem. Deixe Deus trabalhar e agir. Pai Celestial, nesta manhã, só o Senhor para abrir o nosso entendimento, para entender o que Tu queres de nós. A vida deste homem não está aqui por acaso na palavra. Ele foi um homem que agradou a Deus, porque ele se posicionou. Jó se posicionou ao lado da palavra. Todos contra ele. E ninguém aqui talvez passou uma situação como esta. Eu acredito que a prova maior de Jó foi quando os seus amigos o acusaram injustamente e o caluniaram. Uma calúnia dói. Um homem que tinha vida correta, sabia que não tinha pecado, mas os irmãos vieram e o acusaram de pecado. Aquilo doeu dentro de Jó, porque além de ter perdido tudo, em vez de se condoerem com ele pela perda da sua família, não, ainda vieram: Jó, essa situação só pode ser possível para um homem que pecou, não pode descer tão profundo. Eles não sabiam, eles não entendiam, eles não sabiam como é que Deus estava trabalhando, eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Por isso que nós não julgamos ninguém, por isso que o profeta diz: às vezes um irmão está passando por uma prova, nós não vamos nunca apontar o dedo para ele e julgá-lo por isto. Talvez ele esteja passando na prova de Deus como um filho, e Deus está trabalhando na vida dele daquela forma. Eu tenho que orar por ele, mas graças a Deus, porque quando eles vieram orar, Deus não aceitou as suas orações. Disse: vão lá com meu servo Jó, peçam para eles orarem por vocês, porque a de vocês eu não aceito, mas a dele eu aceito. E quando Jó, mesmo injustiçado, mesmo caluniado, mesmo na situação terrível como ele estava, que nem se mexer direito podia, mas ainda pôde levantar a mão e orar pelos seus amigos. E quando ele orava, Deus mudou a sorte de Jó. Pai, talvez a prova que nós estamos passando é para que o Senhor nos dê tudo em dobro amanhã, como Jó recebeu em dobro. Eu sei que teus filhos, quando passam, são aprovados na prova, amanhã virá tudo em dobro. Louvado seja Deus, porque se tem isso na Escritura, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que cumpre isso na vida de filhos. Nos ajude a nos posicionar. O fato é que nós precisamos de posição, e o Senhor está olhando para nós, vendo que posição nós vamos tomar. Quando nós tomamos a posição correta, Deus fará a sua parte para conosco, porque não pode acontecer o contrário. Ajude estes irmãos nesta manhã, que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, e que eles saiam daqui entendendo o que a tua palavra quis nos transmitir nesta manhã. Pai, só o Senhor para fazer isto, porque a revelação vem do Senhor. Ajude, Senhor, este povo. Ajude o irmão Roberto que está aqui esta manhã. Nós estamos orando por ele, para que o Senhor o ajude, para que o Senhor esteja ao seu lado, para que o Senhor, meu Deus, faça com que ele possa superar todas estas coisas. E existe um Espírito Santo aqui nesta manhã que pode ajudar o meu irmão, pode ajudá-lo, Senhor, nesse momento difícil. Ajude esta família, Senhor, e ajude a cada um de nós. Nos dá um dia maravilhoso de paz. Também quero te entregar o nosso jejum, o nosso sacrifício que fazemos para o Senhor nesta manhã. Como nós combinamos, o Senhor está aqui para receber, e eu quero entregar isto para o Senhor com os meus irmãos, que o Senhor aplique aonde o Senhor quiser. Nós estamos apenas oferecendo a Ti. Nos dê um dia maravilhoso de paz, e logo mais estaremos de volta para o grande culto de Santa Ceia, e nós continuaremos em Sua presença, e agradecemos
em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus abençoe a cada irmão. Louvado seja Deus. Irmã Beatriz, vem aqui, irmã. A senhora... Tudo bem. Eu estou só informando aos irmãos que a partir de hoje o irmão Renato vai ajudar também na parte das coisas aqui da igreja, na administração. Tá certo? Então ele vai cuidar. Ele só disse que ia participar para a igreja isso. Eu falei com ele para dar uma força. O irmão, ele entende de muita coisa, então oficialmente ele vai fazer isto. Tá bem? Tudo bem? Então é a igreja sempre que concorda sobre todas estas coisas. Então, hoje a irmã Beatriz está de aniversário, tá? Depois vocês conversam com ela, tá bom? Talvez o irmão Francel vai pagar o almoço para todo mundo aí no restaurante. Glória a Deus. É impossível, né? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida da nossa irmã, te louvo por ela, te louvo pela obra que o Senhor tem realizado, te louvo pela obra que o Senhor tem feito, te louvo pelo que o Senhor tem realizado com esta família. Eu digo isto, Senhor, porque eu tenho acompanhado. O Senhor chamou meus irmãos, chamou ela também para te servir, e eu me lembro como se fosse hoje. Já passaram alguns anos e ela está aqui, não porque ela quer, por causa do Senhor, pelo teu querer e pela tua vontade, que tem operado no querer dela. Bendito seja o nome do Senhor. O que podemos pedir senão que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã, ajudando, segurando na sua mão, fazendo dela uma melhor cristã cada dia ao lado do seu esposo e da sua família. Conceda os desejos do seu coração para a glória do seu nome. Nós abençoamos a vida da nossa irmã em nome de Jesus. Deus te abençoe. Parabéns. Deus abençoe a cada um de vocês. Cumprimente seu irmão, sua irmã. E está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Roberto, Josué e a família, todos.